lot of people have been trying to solve this mystery for years. It's not a well-worn path. I don't know who would come up here. It was Sunday morning about 9-10 o'clock, and I was at home on duty. There had been a fire. She was burned. His girls had found a dead body and the rest of the fire. That was the message. Existem muitos mistérios ao redor do mundo. Alguns estão longe de serem solucionados, outros estão bem mais próximos. Mas esse que será analisado nesse vídeo, de fato é um dos que mais fazem pesquisadores e investigadores do mundo todo se questionar o motivo do porquê nunca foi solucionado. Essa é a história de uma mulher que, em 1970, teve uma morte terrível na Noruega. A sua identidade continua um mistério até hoje, sendo um dos casos mais difíceis de solucionar que o mundo já viu. E até hoje ninguém sabe quem é essa mulher, o que ela fazia na Noruega e de onde ela era. Por volta das 9 da manhã de 29 de novembro de 1970, um pai e duas filhas foram caminhar pelo Vale de Isdalen, que significa Vale do Gelo, em norueguês. Esse vale fica em Bergen, na Noruega. O vale contém uma floresta de pinheiros e, ao final, abaixo dele, um lago escuro. Ao se aproximar de uma descida à sua direita, viram que uma das meninas pensou ser apenas um manequim. Rapidamente correram de volta para a cidade para contar às autoridades, e quando a polícia chegou até o local, relataram que there was a burned body of a woman. E incluíram também que her face and most of her hair was severely burned, but strangely it wasn't burned on her back. Os braços dela estavam em forma de X, posição essa chamada de boxer grip. Essa posição acontece quando um corpo sofre queimadura severa, fazendo assim com que os nervos e a pele se enrijeçam, formando essa posição. O relatório policial sobre a cena do crime foi: a mulher tinha 1,64 m de altura, com longos cabelos pretos e acastanhados, um rosto pequeno e redondo, olhos castanhos e orelhas pequenas. Ela parecia ter entre 25 e 40 anos, e usava o cabelo preso em rabo de cavalo amarrado com uma fita estampada azul e branca no momento da morte. Tenha em mente que ela não parecia nada com as pessoas que moravam na Noruega naquela época. Os noruegueses nessa época, a maioria tinha olhos claros, cabelo loiro e com maior estatura, devido à falta da globalização que ainda não havia chegado completamente nesse país, levando pesquisadores e alguns investigadores a acreditar que ela não era realmente dessa região. Ao redor do corpo foram encontrados restos de uma bota de borracha da marca Kiandis, um relógio analógico de pulso, um chapéu de pelo debaixo do corpo, restos de um cinto de nylon acolchoado, restos de uma meia danificada pelo fogo, cinzas de uma bota de borracha queimada, tampa de plástico deformada na mesma pedra em que 2 garrafas de plástico e um copo de plástico estavam, e as garrafas estranhamente continham apenas água. Entretanto, alguns pesquisadores falaram que havia sim cheiro de querosene ou qualquer combustível inflamável. Lenço xadrez verde sobre a pedra ao pé do cadáver e parte do cinto de nylon acolchoado com uma fivela. Uma curiosidade sobre o segundo item, no caso o relógio que foi encontrado, é que ele estava travado em um horário marcado 10:10. Se você reparar, esse é o horário utilizado para todo o relógio que está à venda nas lojas. É um padrão denunciar relógios analógicos com horário em 10:10 até hoje. O que nos traz a pergunta: será que esse relógio teria sido comprado e nunca utilizado? Uma das coisas mais estranhas que foi achado, entretanto, foi que todas as etiquetas que mostravam as marcas das roupas haviam sido retiradas, assim como os rótulos nas garrafas. O simples fato dela retirar a etiqueta ou arrancar todos os rótulos pode sim mostrar um tipo de modus operandi entre algumas pessoas que foram encontradas ao longo do tempo. O corpo então foi levado para o hospital da Universidade de Bergen para determinar a causa da morte. Foram encontradas bastante pílulas para dormir em seu estômago, também como fuligem na garganta dela, o que indicava que ela ainda estaria viva quando havia sido queimada.
3 dias após ter sido encontrado o corpo, foram achadas 2 malas que haviam sido deixadas na estação de trem da cidade, contendo pistas que poderiam estar ligadas à mulher de Sdalen. Segundo os trabalhadores do local, no dia 23 de novembro, no caso 6 dias antes do descobrimento do corpo, esse passageiro ou passageira havia feito o check-in, mas não embarcou no trem. Portanto, quando foi feita a checagem de passageiros para embarque, as bagagens foram retiradas e colocadas em uma sala a fim de esperar que o dono da bagagem viesse buscá-la. Entretanto, isso não aconteceu. Ao abrir a bagagem, a polícia descobriu perucas, óculos sem grau apenas para fins estéticos, roupas sofisticadas, casacos, roupões de banho, passagens e tickets de transporte, cosméticos, anotações e uma sacola plástica de uma loja de sapatos. Lembre-se desse último item, porque ele também vai ser bem importante na evolução do caso, assim como as anotações mencionadas. Mas como a polícia poderia ter tanta certeza de que a mala era realmente dela? Acontece que, nas lentes desse óculos, a polícia achou impressões digitais bem definidas, e elas batiam com a impressão digital do corpo achado. É importante mencionar também que, novamente, todas as etiquetas e estampas mostrando a marca de cada roupa ou a marca de cada cosmético haviam sido retirados, assim como o rótulo de alguns cremes e cosméticos que não poderiam ser retirados foram raspados. E falando em cosméticos, através do ato de liberdade de informação, eu consegui acesso a uma foto desses frascos que foram achados nas malas. E aqui está a foto em questão. A seguir eu acabei entrando em um rabbit hole e fui atrás de muita informação sobre esses cosméticos. E descobri que a Polícia Criminal Central de Oslo escreveu uma carta ao FBI com as informações básicas. Infelizmente, a resposta, enviada algumas semanas depois, foi bem decepcionante. Foram feitos esforços, mas um dos compradores destacou que muitos produtos cosméticos são embalados por empresas de Nova York, e talvez a agência pudesse falar com alguém de lá. Então foi sugerido de que a empresa da revista Beauty Fashion de Nova York pudesse fornecer informações sobre as empresas que fazem embalagens para produtos cosméticos, já que muitas dessas empresas anunciam nessa revista. E no início de março de 1971, Nova York afirmou que havia feito contato com a Beauty Fashion, também com a Garrett Hewitt International e com a Colmar Cosmetic Specialties. Os resultados, infelizmente, foram negativos. Não conseguiram achar basicamente nada. Eles também disseram a um dos agentes que conversou com a Beauty Fashion e com a Colmar de que, na opinião deles, os cosméticos em questão não foram nem produzidos nos Estados Unidos. E ambas as partes pareceram bem complexas do motivo pelo que os rótulos foram riscados. Infelizmente para esses cosméticos, esse era um beco sem saída para mim. Mas algo importante estava bem prestes a acontecer. Se lembra que eu falei para manter em mente aquele item, a sacola plástica? Bom, acontece que nessa sacola havia uma etiqueta que não havia sido removida. Essa etiqueta mostrava que a loja em que foi comprado esses sapatos ficava em Stavanger, uma cidade da Noruega não tão longe ao sul de Bergen. A rota até Stavanger tinha de ser feita por balsa. O arquipélago de ilhas não permitia com que o caminho fosse feito de outra forma na época. A mulher de Sdalen provavelmente tinha feito essa mesma trajetória. A julgar pelas passagens encontradas na sua mala, foi assim que a polícia decidiu ir até Stavanger e conversar com o proprietário da loja de calçados. Ao chegar na loja de sapatos chamada Scoringen, que ainda existe e também mantida pelo mesmo dono, a polícia conversou com a vendedora, e que, para surpresa deles, eles finalmente haviam encontrado a primeira pessoa a ter visto a mulher de Sdalen, que, ao ser interrogada, ela disse: It was on November 18th. She was around 5 feet tall, had dark hair down to her shoulders, and had a simple blue tiara. I remember she wore a dress with a faux fur coat over it. And I also remember that she asked to see the size 37 rubber boots, but they were too small. Foi então que Rolf Hartved, o lojista, dono da loja, foi ao depósito achar o modelo da mesma bota tamanho 38. Rolf relatou que ao descer até o depósito ela gritou alguma coisa para ele, porém não em inglês, então ele não conseguiu compreender corretamente. Ele não conseguia determinar se era alemão, francês, mas também teve a impressão de que ela tinha mais características francesas do que alemã, como ele mesmo falou, devido à semelhança do povo sul-europeu.
A vendedora também mencionou que a mulher exalava um aroma peculiar, parecido com o cheiro de alho. Esse é outro ponto importante, mantenha isso em mente, porque ele irá revelar algumas coisas no futuro. Em 2020, durante a investigação, repórteres retornaram à loja de sapatos em Stavanger e entrevistaram Rolf, que em 1970 tinha apenas 22 anos. O que ele relatou em 2020 foi: When she got here, I tried to sell her a rubber boot. She was very indecisive. She didn't know if she should buy it, try it on first, or let go of the idea of buying anything. Not that she was worried about anything, just because she couldn't decide. She came back the next day and made the purchase. Quando perguntado para ele o que ele lembrava sobre ela, ele mencionou: Well, she was well-dressed, good-looking. She seemed like a normal person, but it didn't seem normal to me at the time for someone to take so long to just be able to choose some boots. However, afterwards I thought, well, she's a foreigner. They have different customs in their country. So, it should be normal. She also spoke with an accent. She talked to me in English and with an accent. Rolf deixou claro de que ela era uma pessoa indecisa. E, além disso, não era norueguesa. É importante ressaltar que, de acordo com os indícios históricos encontrados em jornais da época, era incomum a presença de estrangeiros em Stavanger, apesar de ser sim uma cidade bem cosmopolitana. Ao prosseguir com a pesquisa sobre o relato de Rolf, uma característica bem enigmática veio à tona. She was definitely a person with a good presence. However, she didn't have a good odor. We never like to say bad things about any of our clients, you know, but in fact, since it's the police who are asking, she had a strong smell of garlic. A primeira vez que descobri isso, na hora pensei que era algum tipo de componente químico que ela tinha em suas roupas. Talvez ela fizesse parte de algum laboratório clandestino e tinha ido à Noruega na Guerra Fria atrás de algum tipo de contrabando ou componente químico. Eu vou voltar a falar sobre isso. Acho que eu descobri sim o que poderia ter causado esse cheiro nela. Mas de volta à linha do tempo da investigação. Rolf avisou os policiais que ela havia voltado no outro dia para buscar o par de botas. Ela estaria hospedada em algum local então. Com sorte, seria em um hotel ou algum lugar que tivesse um controle de acesso de cadastro de clientes, e não em uma casa de amigos ou algo do tipo. Ao procurar pelos hotéis mais próximos, eles encontraram o Santisvitan Hotel, que foi inaugurado em 1967, mas agora se chama Comfort Hotel Stavanger, do qual tiveram a confirmação de que o hotel havia sim hospedado uma mulher de aparência muito similar àquela que o lojista tinha descrito, e que o nome dela era Fenella Lorck, nascida na Bélgica e que tinha ficado hospedada do dia 9 a 18 de novembro. Nesse hotel, ela ficou hospedada do quarto 615, um quarto de solteiro, pequeno, sem banheiro e sem chuveiro, o que era algo tanto quanto estranho, levando em conta de que se ela estava fazendo compras e parecia uma pessoa tão bem apessoada, tão bem vestida, ficar em um quarto que não tinha nem banheiro próprio. Policiais também descobriram que a mulher frequentemente solicitava mudanças de quarto. Em uma ocasião, ela pediu para mudar de quarto 3 vezes. Um dos mensageiros que trabalhava no hotel disse: Well, she wasn't like other people here, and that caught my attention. She wore a lot of makeup, I remember. Red lips and dark eyes and hair. She was a bit serious. She spoke softly and I didn't see her smiling at all. O mensageiro também disse que... Well, actually my first impression of her was elegance and self-confidence. Ele também relatou de que ela havia contado para ele que trabalhava no teatro Rogaland como decoradora de interiores ou cenógrafa. Eu não consegui entender muito bem isso, porque de certa forma quando você traduz algumas palavras do norueguês para o inglês, pode ser que essas palavras não tenham uma tradução correta ou tenham um significado ambíguo. Outra staff do local também relatou o seguinte: Ooh, she looks so elegant. I wanted to be able to imitate her style. I actually remember her winking at me. From my perspective, it looked like she thought I was looking at her too much. E a recepcionista especificou que On one occasion, while I was serving her, she was in the mess hall, sitting next to them but not interacting with them. There were 2 German naval officers. também disse que She had a kind of furry hat, a little old it seemed, and also gold teeth. And speaking of teeth, I remember that she couldn't pronounce the letter S correctly, maybe due to her front teeth, which in the middle had a separation. Olha só, esse chapéu que ela mencionou foi encontrado na cena do crime, embaixo do corpo dela, se lembram? E é chamado de Cossack. Antigamente era utilizado por soviéticos, juntamente com os dentes de ouro,
algo bem comum na antiga União Soviética. Já que a questão aqui é dentição, também pode ser comprovado que através da mandíbula dela ter sido preservada, continha sim dentes de ouro nessa mandíbula. Outra coisa que a dentição também possibilitou ao longo do tempo foi estimar mais precisamente qual era a idade da mulher de Stalin. Logo após efetuar o check-out do hotel, a última pessoa que viu ela foi um taxista, que levou ela para a balsa a caminho de Bergen. Também é importante ressaltar de que o taxista pôde confirmar que ela tinha os dentes separados. Ok, então o que a gente tem de informação até agora? Muita pista, muitas coisas, muita informação, mas até então só temos um nome. Não temos ideia do porquê que ela foi morta. Vamos dar uma olhada nas pistas. Uma mulher desconhecida, malas abandonadas numa estação de trem, contendo itens um tanto quanto suspeitos, impressões digitais encontradas em um dos itens dentro da bagagem, a remoção de etiquetas e marcas de roupas que levanta suspeitas sobre a identidade da mulher, consultas do FBI sobre os cosméticos que não forneceram nenhum resultado conclusivo, uma etiqueta não removida em uma sacola plástica que levou a polícia até uma loja em Stavanger, testemunhos do comportamento dessa mulher como indecisa ao comprar as botas, com um sotaque estrangeiro e um odor peculiar de alho. Identificada como Fenella Lorck, ela se registrou em um hotel local como sendo da Bélgica. Testemunhas descreveram a aparência dela como distinta, incluindo no uso de maquiagem. Pedia para mudar de quarto constantemente. A descoberta de um chapéu Cossack e os dentes de ouro que sugeriam a possibilidade de conexão com a antiga União Soviética, alimentando sim teorias de que ela poderia ter a sua origem de um país soviético e que ela fez o check-out do hotel e saiu de Stavanger no mesmo dia em que ela comprou a bota de borracha na loja Scoringer. A polícia inicialmente suspeitou de que a mulher de Stalin pudesse estar envolvida em atividades de prostituição. Essa suposição foi reforçada na época pelo fato de que ela viajava sozinha e era discreta em suas interações com outras pessoas. É crucial a gente tentar destacar um pouco do contexto histórico e social da Noruega naquela época, porque a Noruega era um país de que a maioria da população compartilhava uma etnia predominante. E a presença de pessoas de origens étnicas distintas era bem comum. Além disso, uma mulher viajar sozinha era uma ocorrência extremamente rara. Diante desses fatos, a polícia começou a considerar a possibilidade de que a mulher de Stalin não fosse uma prostituta, mas sim uma espiã. Sua aparência cuidadosamente planejada, comportamento discreto e origem étnica fora do comum levantaram suspeitas sobre sua verdadeira identidade e missão na Noruega, sugerindo de que a mulher de Stalin, na verdade, se envolvia em atividades mais suspeitas do que inicialmente se pensava. Depois da polícia ter encontrado as pistas em Stavanger, retornaram a Bergen para saber onde mais Fenella Lorck teria feito check-in. Estudaram com cuidado o cartão do hotel que havia sido adquirido em Stavanger para comparar a caligrafia. Porém, após passarem por todos os hotéis em Bergen, não havia nenhum registro de nenhuma Fenella Lorck em qualquer estabelecimento da cidade, na verdade. E para piorar, alguns dias depois perceberam que não havia nenhum registro de qualquer Fenella Lorck em toda a Noruega. A polícia também constatou de que o governo da Bélgica, que originalmente vinha a sua identidade, não havia tido nenhuma Fenella Lorck como cidadã. Entretanto, nem tudo estava perdido. O que eles encontraram foi exatamente a mesma caligrafia em alguns hotéis pela Noruega. E é aqui que alguns segredos começam a ficar cada vez mais estranhos. A polícia achou 7 outras fichas de hotéis com a mesma letra dela. Algumas delas eu consegui sim recuperar e pegar a foto, outras não. Todas essas fichas continham nomes e números de passaportes diferentes. A partir desse momento a polícia estava praticamente certa de que ela era uma espiã. Afinal de contas, estamos falando da Guerra Fria, e a Noruega era uma das aliadas dos Estados Unidos. Mas o que poderia sim ter chamado a atenção dessa mulher para fazer uma visita a Bergen? Bom, acontece que em algumas pesquisas que fiz, mostrou que a base naval principal da Noruega havia sido realocada para Bergen em 1960.
A Noruega também foi uma das criadoras da OTAN, de que basicamente manteve os Estados Unidos e a Europa juntos durante essa época, né? Segundo relatos, não era difícil encontrar navios militares dos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra próximo a Bergen, assim como soldados e outros membros do exército circulando pela cidade. Vendo por esse ponto, basicamente Bergen era uma cidade perfeita para espiões, com uma quantidade grande de material a ser estudado. Enquanto os policiais estavam tentando juntar pistas e lendo cartões de hotel e entrevistando pessoas, a autópsia do corpo mostrava que ela havia engolido, na verdade, era pílulas barbitúricas, mais especificamente um medicamento chamado de Fenemal, que hoje em dia ainda é vendido, mas é vendido pelo nome de Luminal, que basicamente são medicamentos utilizados para epilepsia, ou utilizados também para dormir. Entretanto, por que ela havia feito isso? A polícia tratava ainda naquela época o caso como um homicídio. Barbitúricos era amplamente utilizado para mulheres que queriam cometer suicídio, naquela época pelo menos. Mas então por que ir até aquele vale? Colocar fogo em si mesma? Colocar todas as coisas expostas daquela maneira, de maneira praticamente ritualística, para simplesmente cometer suicídio? No relatório original da polícia, na verdade, mostra que ela provavelmente havia sido forçada a engolir aquela quantidade absurda de barbitúricos. Bom, agora vamos analisar então as fichas de hospedagem. A gente tem em ordem cronológica. Genevieve Lancier, da Louvaina, na Bélgica, ficou no Viking Hotel, na cidade de Oslo, de 21 a 24 de março, em 1970, nascida em 28 de 7 de 1945, que no caso, ela teria 25 anos. Claudia Thielt, de Bruxelas, capital da Bélgica, ela ficou no Hotel Bristol, em Bergen, do dia 24 a 25 de março, nascida no dia 11 de 7 de 1945, também tendo 25 anos. Claudia Nielsen, de Ghent, na Bélgica, ficou no K&A Hotelet, em Stavanger, do dia 29 a 30 de outubro, nascida no dia 25 de 4 de 1945. Alexia Zarn-Merches, da Eslovênia, ficou no Hotel Neptune, em Bergen, de 30 de outubro a 5 de novembro, tendo então 26 anos. Vera Jarl, de Antwerp, na Bélgica, ficou no Hotel Bristol, em Trondheim, do dia 6 a 8 de novembro. E infelizmente a gente não tem essa ficha. Fenella Lorck, da Bélgica, ficou no Hotel Sandsviten, que hoje em dia já é o Hotel Comfort Stavanger, do dia 9 a 18 de novembro. Também a gente não tem essa ficha. Elisabeth Linhauer ficou no Hotel Rosenkrantz em Bergen, do dia 18 a 19 de novembro. E Elisabeth Linhauer, de Ostend, na Bélgica, que ficou no Hotel Hordenheimer. Esse foi o último hotel que ela ficou, em Bergen, do dia 19 a 23 de novembro. Perceba que todas essas fichas, elas são escritas em alemão, e o campo motivo de visita mostra alguns dizendo mercadora ou a negócios. Porém, na ficha de Claudia Nielsen, ela escreve o motivo da viagem sendo negociadora de profissões. Pelo menos foi essa a tradução que eu consegui. Que na verdade, segundo algumas pessoas, alguns pesquisadores, essa profissão ela nem existe. Não existe tradução para isso porque ela simplesmente criou essa palavra. Esses pequenos erros ao longo das fichas mostram que provavelmente ela não era uma nativa da Alemanha, certo? Na ficha de Claudia Thielt, ela diz que a sua ocupação é negociadora de antiguidades. Já no motivo da visita, ela aponta que seria apenas para turismo. Agora, um dos formulários bem interessantes que eu achei é o formulário de Elisabeth Linhauer, o último formulário. Em análise, os formulários antes preenchidos mostraram que a letra da mulher de Stalin ela é bem espaçada e contém alguns traços bem retos. Já nesse formulário, alguns pesquisadores viram que ela estava tentando basicamente mascarar o método normal da escrita dela. E bom, vendo por esse lado, a gente consegue talvez intuitivamente dizer que ela poderia estar desconfiada de alguma coisa, que ela estava sendo seguida ou tido ligado um alerta dentro dela, mesmo que intuitivamente, que alguma coisa ela tinha deixado para trás e ela não estava mais tão desapercebida na Noruega como ela achava que estava. Bom, quanto às anotações, após a polícia descobrir alguns dos paradeiros da mulher de Stalin, a polícia descobriu também uma das anotações em que foram encontradas dentro da mala deixada na estação de trem. Talvez tivesse alguma relação com o que eles haviam descoberto até agora, enfim, eles começaram a fazer essa análise. Vamos analisar junto aqui. A primeira coluna dessa anotação indica uma data,
a segunda coluna indica uma palavra. Nesse caso, poderia ser maio ou março. E por incrível que pareça, março e maio, eles podem iniciar com a mesma letra em alemão, inglês e norueguês. E assim como no nosso português também. As linhas abaixo deles nada mais são do que uma agenda que ela iria cumprir. Por exemplo, 24M a 31M, traço B. Nada mais era do que do dia 24 a 31, ela iria ficar em Bergen. E isso bateu corretamente com as fichas de hospedagem dos hotéis em que a gente tinha visto anteriormente. Inclusive, a polícia, na época, craqueou esse código dela, essa forma de criptografia que ela utilizou, de uma forma bem fácil, inclusive. Mas a gente já volta para essa anotação aqui, porque existem muitas outras letras e números aqui que não foram exatamente craqueados. Mas antes eu preciso dar um primeiro contexto e ir para a primeira teoria, porque ela vai precisar muito dessa anotação. Mas enfim, se você acha que a gente já estava fundo mesmo nessa toca do coelho, agora é que a gente vai mergulhar mais fundo ainda. Olha só, eu passei praticamente 2 meses pesquisando pelo menos 4 dias por semana em cima desse caso. E antes de continuar, o que eu quero mostrar para vocês é um resultado do que eu consegui agregar sobre teorias apresentadas, porque eu não tinha achado nenhuma análise específica de cada uma dessas teorias. Na época, o míssil Penguin foi um míssil que estava em fase de testes na Noruega. Ele era projetado para ser lançado de aeronaves, como aviões e helicópteros, para que fosse atacar alvos navais, como navios de guerra e embarcações inimigas. O míssil Penguin é conhecido pela precisão dele e capacidade de atingir alvos a longa distância, o que tornava dele uma arma bem poderosa, né, e de grande interesse em 1970. Esse mapa aqui abaixo foi feito por um dos investigadores. As localidades em roxo mostram as possíveis localidades que ela teria ido se realmente tivesse espionado o míssil Penguin. E isso, claro, levando em consideração tudo aquilo que ela tinha escrito anteriormente na anotação dela. E se lembra daquela anotação que a gente viu agora há pouco? Bom, é agora que ela entra em questão. S seria para Stavanger, B para Bergen, O de Oslo, T de Trondheim. E aqui então começam as conspirações e possíveis teorias de quais eram os outros locais que ela frequentou. P seria para Paris, R poderia ser Roma ou Rotterdam, L poderia ser para Londres ou Liège, que nem a gente viu antes, que muitas das localidades que ela tinha colocado eram em Liège. Eu acho que é Liège que fala, desculpa se eu estou falando errado. V pode ser Viena, Veneza, Verona. N pode ser Nápoles, Nuremberg. Enfim, M pode ser Milão, Munique, Madrid. Não tem como saber. Então esse mapa aqui, basicamente, que vai mostrar onde que seriam essas localidades e possíveis rotas dela. Veja bem, isso vai de encontro com uma teoria que fala sobre a mulher de Stalin e em todos os locais que o míssil Penguin foi testado. Só que essa teoria, eu acho que ela está errada. Analisando os reportes do míssil e os diários de bordo, eu verifiquei que apenas nos dias 18/3, do qual ela estava assim em Stavanger, foi o dia que coincidiu dela estar no mesmo local em que o míssil estava sendo testado. Também no dia 1º de abril coincide em uma data futura que ela iria viajar para um local que o míssil iria ser testado. Então, apesar de que assim, a teoria ser boa e ter alguns relatos interessantes, como a gente vai ver, eu não acho uma teoria plausível. Faz total sentido como uma espiã, né? Afinal de contas, o Henrik Kjell Johansen, que é um dos diretores do programa Penguin no Instituto de Pesquisa de Defesa dinamarquês, em 1970, ele falou: quando estávamos prestes a atirar, um navio soviético sempre aparecia. Muitas vezes eram barcos de pesca ou cargueiros, bem fora da zona de tiro. Recebíamos aviso da marinha norueguesa que estava guardando a área. Então é claro que os russos sabiam exatamente quando iríamos começar esses testes. Era amplamente conhecido que a Noruega foi o primeiro país ocidental a desenvolver mísseis navais avançados, mas o desempenho e informação do alcance dos mísseis eram informações que eram muito interessantes para os russos. Eles queriam saber como que o míssil funcionava e como poderiam enganar ele. E Johansen também falou que a marinha norueguesa ocasionalmente relatava a descoberta de pessoas muito interessadas nesses locais de teste, o que provavelmente era espionagem. Bom, aqui é uma teoria que eu acho plausível, que é sobre o cheiro de alho que ela tinha. Foi encontrado em um quarto do hotel um perfume chamado Brigand, de uma marca que ainda existe até hoje. É uma marca chamada Jacques Esterel, não sei dizer como pronunciar exatamente. E infelizmente eu tentei achar assim um frasco para comprar ou um decante para experimentar, mas é impossível achar hoje em dia. Ele é um item vintage basicamente e que está sendo só possuído por colecionadores, né?
O perfume ele tem origem francesa e foi lançado em 1962, segundo as notas de um site chamado Fragrantica.com, que é um site utilizado para ver notas de perfume, assim como acordes e resenhas, enfim. Ele tem várias especiarias na fórmula, como patchouli e pimenta. Esse perfume contendo pimenta, cravo, notas verdes, patchouli, ele pode sim ter um cheiro semelhante ao de alho e principalmente pela junção dessas notas ele pode sim parecer um pouco temperado. E claro que todo perfume tem possibilidade de ficar diferente daquilo que você gostaria que ficasse na sua pele, né? Porque nenhuma pele é igual a outra. Então sim, eu acho que realmente o cheiro daquele alho que eles falavam talvez fosse desse perfume. Bom, você lembra daqueles cosméticos que a gente falou anteriormente? No outono de 1970, um americano chamado Samuel Isaac Schulman estava em Bergen. Ele era o gerente de uma empresa de cosméticos de Nova York, chamado Bliss International Cosmetics. Na manhã do dia 23, um ou mais cheques foram feitos por Samuel Schulman, que foi descontado no Bergen's Private Bank, perto do hotel Hordenheimer. Uma mulher que falava pouco inglês e se encaixava na descrição da mulher de Stalin também estava no mesmo banco na mesma manhã do dia 23, e algumas testemunhas sugeriram que eles estavam juntos. Bom, isso talvez tenha ligação com a questão dos cosméticos que a gente viu anteriormente. Isso explicaria muita coisa, inclusive os cosméticos têm rótulos na bagagem dela. Bom, Samuel Schulman afirmou que não estava em Bergen em novembro de 1970. A questão é que muitos dos cheques de viagem estavam, como mostra nesse documento aqui. A teoria número 3 é a seguinte: o padrão que foi percebido é de que a mulher de Stalin parecia estar evitando o número 6 a qualquer custo. No Santos Vitam Hotel, quando ela recebe o quarto número 609, ela perde um novo quarto. E eles deram um 615 para ela. Os testemunhas disseram que ela pegou o D da porta do banheiro, do letreiro do banheiro, e que colocou no lugar do 6 e retirou o 6 da porta. Um tanto quanto curioso e estranho, né? No Hotel Netuno, em Bergen, eles dão o quarto 609, depois eles dão o quarto 619, mas ela não fica feliz até conseguir o quarto 701. E falando em número 6, a gente vai para a teoria do relógio. O relógio que foi encontrado lá junto com ela, no local da cena do crime, ele tinha um tipo de 6 pela metade, e havia vários relógios com 6 pela metade naquela época. Inclusive, eu fui no eBay da França e achei vários desses relógios ainda para você poder comprar. Eles não são muito caros não. A questão é que uma das coisas que a gente tem que levar em conta é que naquela época os pesquisadores descobriram qual marca que era esse relógio. E os relógios que eu achei na internet são a maioria de uma loja chamada Solo Sarl. Igual o da mulher de Stalin, ele também tem a logo Solo. Já o relógio achado na cena do crime é de uma marca chamada Langendorf, da Suíça. E olha que interessante, Solo pode ser um indicativo do local em que ele foi feito, no caso da mulher de Stalin, que seria em Solothurn, na Suíça. Então, enfim, a gente tem duas possibilidades aí. A questão é que o Solothurn que eu achei na internet realmente não tem numerais iguais os do relógio da mulher de Stalin. Inclusive o numeral do relógio dela eu não achei em nenhum outro local. Os numerais que ela tinha era algo tipo Art Deco, um pouco mais modernizado do que esses que eu acho atualmente, que são bem mais antigos. Bom, e aqui vamos às minhas teorias. A questão é que eu imagino que de alguma forma ela deve ter colocado aquelas informações do cartão do hotel, mesmo que falsas, elas foram baseadas em alguma coisa. A questão é que quando você faz um check-in em uma pousada, um hotel, hoje em dia você tem que colocar qual que é teu endereço residencial. E antigamente não era diferente. Infelizmente, claro, você pode mentir quando você faz isso. Só que isso só vai fazer diferença mesmo se você for investigado. Naquela época não era diferente. Por isso eu vou analisar aqui com vocês os endereços residenciais que ela colocou. Mas por que eu quero fazer isso? Porque ela retirou esses nomes de algum lugar. Seja simples imaginação ou não. Se não for por pura imaginação, significa que ela já passou por esses locais. Então, e não só isso, ela deve também ter algum tipo de relação com eles, né? Por exemplo, quantas ruas você se lembra? Lembra o nome de uma rua aí? Quais delas você não tem ligação nenhuma? Pois é, provavelmente você já passou por ela ou já morou nela. No caso da mulher de Stalin, eu acredito que seja o mesmo caso. Ela não tirou da cabeça dela simplesmente do nada esses locais. A questão é que a gente olhar para eles e tentar entender a relação com cada um deles. O primeiro endereço, em ordem cronológica, em cada ficha de cadastro é de Genevieve Lancier, na Rue Saint-Walburg, em Louvain.
Aqui a gente encontra um problema. Não existe essa rua, St. Walburg, nessa cidade. Mas existe essa rua em outra cidade chamada Liège. Eu acredito que seja assim que pronuncia. Claro, para despistar, provavelmente ela colocou uma rua de uma cidade e o CEP da cidade de outra. Como seria, por exemplo, você inventar uma história. Você pega partes de uma história e partes da outra, junta, você inventou uma história nova. Por exemplo, né? É só um exemplo. A questão é que não existe o número 2 nessa rua. E isso é bem, bem curioso. Porque se você for parar pra pensar, por que ela colocou o número 2 nessa rua e não existe esse endereço? Pode ser coincidência, claro, mas no Google Maps e no Google Earth eu só consegui achar o número 1, 3, 4 e 5, o que já é bem estranho considerando que eles estão em sequência e deveria sim ter o 2. Mas o que é estranho aqui é que entre o número 1 e o número 3 tem uma espécie de vila lá atrás. E ela poderia morar ali, sei lá, enfim, conhecer alguém que morava ali. Mas o que me chamou a atenção também foi quando eu decidi olhar para o outro lado da rua. E por acaso temos o número 1 do outro lado da rua também. E aqui eu entrei em outro rabbit hole. Eu acabei indo atrás de várias informações. Infelizmente não achei muita coisa, mas eu vou falar pra vocês quais foram. Do outro lado da rua tem um teatro chamado Le Moderne. Na verdade, na época que a mulher de Stalin era viva, né? Ele ainda não se chamava Le Moderne. A verdade é que alguns amantes de teatro ocuparam a sala de um antigo cinema desse bairro, né, o St. Walburg, e então eles começaram a montar salas de espetáculo, enfim. E não tinha nome a princípio, pelo menos não naquela época. E o interessante é que o relato de um dos staffs que a gente viu anteriormente lá no St. Swithin, ela disse que trabalhava no teatro Rogaland. Mas e se ela trocou os nomes? A questão é que eu fui tentar contato com eles e infelizmente não consegui contato nenhum. Eles não responderam, perguntei se havia possibilidade de eu falar com alguém que fundou o teatro e tudo mais, mas eles visualizaram e não responderam. Bom, vamos para o segundo dos endereços. Número 17, St. Walburg, em Bruxelas. Novamente não tem esse local em Bruxelas, mas existe esse local em Liège e não fica nada longe do nosso local que a gente acabou de ver. Praticamente ele está junto ao estacionamento de uma igreja. O número 17 parece ser apenas uma construção velha no momento. Cláudia Thielt, número 3 da rua La Madeleine, em Bruxelas. Esse endereço é apenas um café e ao lado tem vários edifícios com várias lojinhas e na frente um hotel. Ela pode ter ficado nesse hotel também, enfim. No cartão de Elizabeth Linhauer, ela colocou o número 44A, Philipstock, em Bruxelas. Esse endereço existe, mas ele fica em Bruges, ou Bruges, uma cidade da Bélgica, que eu não consegui achar também exatamente o número 44. No Google Maps aponta para esse local aqui, mas não especificamente mostra o número 44 na frente, e sim mostra o número 48. A gente pode ver que é um beco com várias lojinhas na região central. Infelizmente, indo atrás de imagens históricas dessas localidades, não consegui encontrar nada. Claro que há fotos sim históricas, datando até mesmo 1900, só que não das ruas e locais específicos que a gente mencionou aqui, e sim de pontos turísticos. Bom, a próxima teoria é o seguinte. Você lembra que eu falei sobre o caso dela ter semelhança com outros casos? Um desses casos é o da Jennifer Fairgate. Foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas igual ela no Oslo Plaza Hotel, em 1995. Assim como a mulher de Stalin, os pertences dela também estavam bem dispersos ao lado do corpo. Uma bolsa, produtos de higiene e sem qualquer indicação clara da identidade dela. E também todas as etiquetas estavam removidas das roupas. Outro caso muito parecido foi o do homem de Somerton, do qual o corpo foi descoberto numa praia do sul da Austrália em 1948. Assim como a mulher de Stalin, também tinha tido retirado todas as etiquetas das roupas e carregava anotações com símbolos e enigmas que até hoje ninguém conseguiu craquear totalmente. Ou seja, provavelmente eles tinham algum tipo de ligação, mesmo em datas totalmente diferentes. Deve haver algum tipo de relação entre esses três casos, sem contar outros casos também. Em 2016 teve um outro caso na Irlanda, eu só não vou me lembrar exatamente agora o nome da vítima. Bom, a última teoria que eu acho mais interessante e plausível e que eu acho que realmente tem uma relação fortíssima com a mulher de Stalin é a seguinte. A gente precisa entender antes o que é um fiord. O fiord é uma entrada marítima longa e estreita com encostas bem íngremes que geralmente ficam em locais frios, principalmente na Noruega tem muitos deles. Às 9h30 do dia 23 de novembro de 1970, um submarino foi avistado por um navio no fiord de Hardanger, perto de um vilarejo chamado Istenes, perto do ponto mais interno do fiord, aí onde está aparecendo.
E ele fica perto também da cidade de Loftus, que contém um porto. O capitão, a tripulação e os passageiros do navio concordam que viram sim um submarino e que não tinha nenhuma marca. Isso foi relatado na principal base naval da Noruega, em Håkonsvern, nos arredores de Bergen. Você lembra que eu falei que a base naval da Noruega tinha se movido para lá? Cerca de 2 horas e meia depois, navios e aeronaves foram enviados em missão para encontrar a localização do submarino. No final da manhã, foi avistado novamente perto de Alvik, na direção do mar norte, mas ainda no alto do fiord. O fiord tem 850 metros de profundidade. Abaixo de 100 metros, ainda hoje, eu acredito que ia ser difícil de localizar um submarino. Se você não sabe como funciona a localização por sonar, seria basicamente cheia de pontos cegos. Eu vou deixar um vídeo também aí na descrição que falam como os submarinos conseguem chegar a pontos cegos e ficar praticamente em stealth, totalmente invisível para certos barcos e certos sonares. Mas enfim, as autoridades confirmaram que não se tratava de nenhum submarino da Noruega ou da OTAN. Enquanto a mulher de Sdalen se hospedou no hotel Hordheimer, ela disse que iria embora antes do dia 23, mas mudou de ideia. Se a gente for pegar as datas, ela poderia estar guardando instruções ou coisa do tipo. E se ela fosse uma agente dupla e fosse descoberta, concordando com a teoria de espionagem, então a KGB ia ser totalmente implacável e acabar com ela de uma forma com que ficasse como exemplo para as outras pessoas que teriam uma ideia parecida com a dela de ser uma dupla espiã, né? Nem pensarem nisso, né? E, claro, há relatos não confirmados de que eles queimariam os traidores vivos, né? Também é interessante ressaltar que na época que a mulher de Sdalen estava em Bergen, em março, vários navios da OTAN se encontravam na base naval de Håkonsvern para serem remodelados. Enfim, eu acho essa uma das teorias mais plausíveis no momento. Acho sim que possa ter algum tipo de relação com ela, mas infelizmente até então é praticamente tudo especulação. Até hoje tem gente o tempo todo tentando desvendar esse caso. Quem sabe essa pessoa que vai desvendar esse caso possa ser você que está assistindo esse vídeo.